nesse programa, na Lente, todos que estão entrando também para participar, para conhecer um pouco dessa história, que realmente, de fato, foi uma história triste, mas que trouxe também uma edificação diferente na vida das pessoas, né? Transformando as cinzas em projetos bons, né? A dor em alegria, através realmente da presença de Deus. E Deus entregou realmente esse livro, né? Que foi um livro escrito há mais de 10 anos atrás, antes mesmo do João Teixeira ser preso. Isso foi algo assim que foi impactante para mim, porque eu tinha essa esperança que isso iria um dia acontecer, que esse homem um dia seria preso e seria descoberto. Então passou muito tempo e de repente veio essa bomba, né? E essa bomba trouxe ali um despertar em outras mulheres para poder também relatar o que aconteceu com elas. E eu vejo que todo lado ruim tem um lado bom também, que nós vamos tendo mais despertamento, né? Não confiando tanto, quantas pessoas confiavam nele, né? E acreditavam que ele era um líder espiritual do bem. Então, trouxe um despertar sobre a vida das pessoas. Só para localizar as pessoas de casa, pastora, na verdade os abusos começaram dos 12 aos 13 anos, mas a família da senhora era muito próximo ao médio João de Deus, né? A ponto do médio, né, do João de Deus, frequentar a sua casa praticamente todos os finais de semana. Sim, sim. De primeira mão, quando chegamos lá no centro, ele falou que eu e minhas irmãs, nós éramos médicos, né? Eu tinha 12 anos de idade. Então, ele começou a frequentar a nossa casa para almoços, né, no fim de semana, e ali foi adquirindo a confiança dos meus pais. Então, os abusos aconteciam mesmo nos trabalhos normal do centro, onde acontecia ali as consultas mesmo. Então, foi adquirida muita confiança, e ali para nós era como se ele fosse um Deus, né? Tínhamos ele ali com uma autoridade grande, um respeito grande, e não tínhamos como falar, né? Porque eu fui criada por um militar, então ele nos ensinou, né, a ser bem submissa diante das autoridades. A senhora sofreu esses abusos, como eu disse anteriormente, né, dos 12 aos 13 anos. O ano era 1991, mais precisamente, né? A senhora frequentou a casa que o médio atendia em Abadiane, e eram lá que aconteciam esses abusos. Isso. Lá funcionava na quarta, quinta e sexta. Então, sempre que terminava os trabalhos, que as pessoas eram consultadas, nós que éramos médiums lá, que ficava numa sala concentrada, tinha ali o direito, né, de falar com a entidade. Então, foi numa dessas passagens que ele, incorporado, ele falou para que eu fosse ali falar com o médium João desincorporado. Mas eu ainda era muito nova, né, uma menina, praticamente. Então, ele mandava que eu entrasse com outro médium, né? E ali dentro daquela sala, ele expressava para as pessoas que era um desenvolvimento da mediunidade. Várias pessoas eram atendidas nessas salas, né? Ali tinha família, ali tinha casal, mas ele pegava de uma forma bem assim, já premeditada, algumas pessoas e fazia isso, cometia esse ato. Os abusos aconteceram por quanto tempo, pastora? Foi durante um ano, um ano. E aí ele falava, né, que era um desenvolvimento de mediunidade, que era para poder se concentrar, pensar em Deus, né? Então, dessa idade, assim, eu já questionava dentro de mim. E certo dia eu cheguei a perguntar para ele o porquê que isso estava acontecendo. E ele falou um dia para mim, você questiona demais. E aí ele começou a se incomodar comigo, né? Eu estava muito, digamos assim, intrometida, né? Querendo ali já falar algo, né? Minha irmã mais velha, a que queria contar, ele fez um trabalho para ela e ela simplesmente travou, que ela não conseguia contar para ninguém o que estava acontecendo com ela, porque as pessoas não entendem, Elton, é que ali havia o lado espiritual. Então, assim, não era somente algo físico, ele conseguia dominar pelos trabalhos que ele fazia para dominar as pessoas. Então, as próprias entidades que incorporavam nele muitas vezes deixava as pessoas travadas, sem condição de falar.
né? E aí foi isso que ele fez. Ele falou, não, eu vou fazer um trabalho para sua irmã. E aí minha irmã travou, mudou de cidade. E aí ele continuou o processo comigo e com a minha outra irmã, né? Quando a pessoa dava um problema, ele dava um jeito de tirar fora, né? De mandar para longe, ou a pessoa até morria também, né? Lá dentro houve muitos crimes também, né? A senhora foi uma das primeiras vítimas a relatar esses abusos, né? Mas no período em que a senhora sofreu esses abusos, a senhora já tinha ouvido o relato de outras mulheres que já tinham passado por lá e já tinham sido abusadas do João de Deus? Não, nunca ouvi, nunca ouvi. Nunca, não se comentava nada sobre isso. Eu só me lembro de um personagem que foi citado nos livros, que inclusive ele faleceu lá dentro, seu Mário, que era amigo da minha família. Eu me lembro que ele sempre encostava perto dos meus pais para contar alguma coisa. Ele queria contar alguma coisa. Ali, entre os médios, tinham os comentários, entre os mais antigos da casa. Mas os novatos não era passado isso. Eu lembro que ele queria nos alertar de algo, alertar os meus pais. Mas ele não conseguiu comunicar. Ali dentro, ninguém conseguia comunicar muito, sabe? Porque era como se fosse assim, olha, nós estamos sendo assistidos pelas entidades aqui dentro. Então lá não havia muito comentário, porque em todo tempo as entidades contavam para o João o que estava acontecendo. Deu para entender? Deu. Era um... Lendo, Hoje existe o Big Brother, né? Mas ali naquela época não tinha câmeras, né? Mas tinha ali as entidades que escutavam tudo. Havia um temor. se eu não me engano, lendo o seu livro, A Outra Face do João, o seu Mário é aquele personagem que logo, anos após, a senhora encontra com ele na subida de um monte, que ele vai pedir oração, é isso? Não. Esse que eu encontrei aqui no monte chamava-se Gleidson. Inclusive, ele já faleceu. Por vulgo Bigode, que era um dos braços direitos do João de Deus, do João de Abadiânia. Era o Gleidson. Eu quero agradecer a presença do Alexandre Caione, ele que é o ex-paquico da Xuxa, hoje missionário, trabalha no Nídia, tem um projeto social muito bacana, ele e a sua esposa, Giovana Caione. Obrigado, tá, Xande? Pastora, com relação a esses abusos, quando a senhora criou coragem para vir a público relatar esses abusos? No livro da senhora, a senhora relata que a senhora tinha medo realmente de represária, a senhora tinha medo que o João de Deus fizesse alguma coisa de mal contra a vida da senhora e a vida da sua família. Ele era extremamente perigoso a si mesmo? Sim. Quando eu me converti, eu já tive essa força de relatar. Então, quando eu me converti, a primeira coisa que eu fiz, eu gravei uma fita cassete na época, que eu não tinha dinheiro, mas gravei num gravadorzinho contando a minha história. Aí eu fui para o Maranhão, vendi essas fitas lá, falei do meu testemunho. Aí depois eu gravei um CD. Esse CD eu fiz a mesma coisa, eu distribuí para muita gente, né? Grupos pequenos. Aí depois veio o livro, Deus falou para me escrever o livro. Então o livro eu demorei muito tempo para publicar, porque tem um gasto, né? Mas eu sempre orando. Então assim, desde que eu me converti, eu já ia em pequenas rádios, falava, eu distribuí CD, distribuí fitas, cassetes. E aí depois que passou esse período que eu fiz o livro, aí eu estava aqui no monte, Deus foi e me falou 3 vezes para mim pregar para ele, falar de Jesus para ele. Aí eu falei, o quê, Senhor? Deus falou, vai falar para ele. Aí, por 3 vezes, eu tive esse sonho. E sabe quando que você tem uma missão e se você não fizer, você vai padecer por aquilo? Meu coração começou a apertar muito, a doer muito. E aí eu falei, não, eu vou lá pregar para o João, que Deus está mandando eu ir lá dentro. E foi, geralmente, foi assim, um pouco curto espaço de tempo que ele caiu, né? Então eu cheguei lá e fui pregar para ele, falei de Jesus para ele. E aí foi uma guerra ali dentro, porque vinha na minha mente que ele ia descobrir que eu tinha feito as fitas cassetes, que eu tinha distribuído um monte de CD falando mal dele, né? Só que eu já estava ali em frente a ele. E aí ele ficou assim me olhando, eu falei, olha, é o seguinte, você determinou o mal na minha vida, mas eu entreguei o meu espírito, a minha alma, o meu corpo para Jesus e Deus me restaurou. E eu vim te falar desse Deus, eu vim te falar para você se arrepender de te falar desse Jesus. E aí ele foi e começou a ficar emocionado,
né? Só que depois ele foi, pegou na minha mão e falou assim, você é muito audaciosa de vir aqui dentro pregar para mim. Eu, um homem que estou há tantos anos na missão e você está começando agora. Mas, ou seja, o mundo espiritual, eu não sei qual é a religião das pessoas, já estava falando para ele, ó, desperta, porque a justiça vai chegar. Para com o que você está fazendo, porque a justiça vai chegar. E realmente essa justiça, ela chegou. E aí foi maravilhoso ali dentro, foi uma experiência sobrenatural. Ele poderia me pegar pelo braço, me jogar a porta fora, mas não, ele falou, fique à vontade. E ali dentro eu ainda entreguei outros livros que eu escrevi, né? Eu tenho 10 livros, e aí entreguei bíblias ali, falei do amor de Deus e saí dali de cabeça erguida. Então eu vejo que Deus dá uma oportunidade não para uma religião, né? Mas para as pessoas se arrepender dos seus erros, né? Dos seus pecados. Esse encontro aconteceu quando a senhora tinha em torno dos 17 anos? Não, foi com 21 anos, quando eu me converti. Esse, Tá, esse retorno, tá? pode Esse, concluir. re- esse retorno de 17 anos foi quando ele fez um trabalho para mim e ele falou assim, olha, você vai voltar. Antes de 6 meses, você vai voltar. Você nunca vai ser de ninguém. Isso ele determinou quando eu tinha 12 anos de idade. Aí eu fui embora com a minha família, me tornei uma menina depressiva, me tornei uma menina totalmente perturbada, uma menina que envolveu com drogas, foi para o mundo da perdição. Com 17 anos, eu retornei para o centro. Eu fui arrastada, porque eu já estava a ponto de suicídio. Quando eu cheguei lá, ele falou, não, eu fiz um trabalho para você voltar. Só que você era para ter voltado há mais tempo, mas eu vou te ajudar. E aí eu acabei morando lá dentro, nessa idade de 17 anos, porque eu fui em busca de uma cura espiritual. Eu estava a ponto de um suicídio, mas foi ele mesmo que já tinha feito bruxarias para mim. E aí, ficando ali dentro, novamente, pela misericórdia, Deus me tirou com mão forte. Certo dia, ele tentou entrar no quarto que eu estava no quarto particular lá, que tinha um centro muito grande, eu tinha 17 anos. Aí ele bateu na porta com força, era num domingo, ele queria me levar para a cidade de Eunápolis. Eu acredito que seria para consumir a minha morte, né? Porque eu já sabia demais e já estava dando trabalho demais ali dentro. Só que no momento que eu abri essa porta, que ele veio para me abraçar, assim, você vai comigo para Eunápolis. Ele falou assim para mim, você vai comigo para Eunápolis. E eu peguei e empurrei ele. E naquele momento ele irou comigo e saiu, né? E quando foi mais à noite, um guarda veio para tentar me matar, mas Deus não permitiu. Aí foi onde eu saí de lá, com a mão forte do Senhor. Aí foi onde eu me converti com 21 anos de idade. Aí comecei um processo de libertação, morando no monte, 20 anos, buscando quebrar todos os pactos que foram feitos, sabe? Me derramando na presença de Deus. Aí depois que eu já estava restaurada, que estava firme na presença de Deus, aí Deus falou, agora vai lá e testemunha para ele. Conte o seu testemunho para ele do que eu fiz na sua vida, porque ele iria me matar, né? Ele determinou isso na minha vida e na vida de tantas outras mulheres e pessoas que passaram por aquele lugar, que a mídia não conseguiu trazer todas essas histórias. Foram famílias arrebentadas, pessoas que perderam as suas vidas. Então, eu fui lá e falei, e ele viu que realmente Deus, ele é Deus. E Deus deu um basta nessa situação. O livro da senhora relata um momento em que, de uma certa forma, a senhora é afrontada pelo João de Deus, quando ele a reconhece e pergunta se a senhora estava lá em busca de dinheiro, né? Conta esse episódio para a gente, por favor. Sintetiza como que isso aconteceu, como que esse encontro aconteceu e de que forma o médium João de Deus a reconheceu. Então, eu fui lá no centro e o médium falou assim para mim, olha, para você falar com o João, você tem que se consultar. Aí eu fui direcionada à cozinha. Quando eu cheguei na cozinha, a moça falou para mim, não, sente aí que logo ele vai abrir a porta e te atende. Porque eu já tinha ido direcionada por Deus, senão eu não teria entrado. Aí quando ele abriu a porta e ele me olhou, ele não falou nada, ele só ficou me olhando, passado, né, assim, me olhando.
Aí eu fui e falei para ele, eu falei, lembra de mim? Aí ele falou, lembro, eu só não sei o seu nome. Aí eu falei, Simone, eu posso entrar? Ele falou, pode. Aí ele foi, abriu a porta e ficou em pé na porta. Ele não, né, mandou não fechou naquele momento não. Mas aí eu sentei no sofá, aí foi onde eu olhei para ele e comecei a falar, né, para ele o que Deus fez na minha vida. E ele começou a me olhar de cima para baixo, ele ficava me olhando, me olhando, me olhando. Aí ele foi e atravessou da porta para a mesa, pegou alguma coisa e começou a se abrir comigo. E falou assim, que bom, eu tenho um filho que é pastor, eu tenho uma sobrinha que louva músicas evangélicas, a pessoa tem que buscar a Deus. E começou a falar, sabe, que era bom e tal, só que no início mesmo eu esqueci que aí ele falou comigo assim, você quer dinheiro? Aí eu falei, não, eu não quero dinheiro, eu vim aqui falar de Deus para você, de Jesus. Por quê? Porque ali na cidade, muitos pastores se venderam para ele. Ali, pastores da cidade pegavam as meninas novas da igreja e levavam lá para angariar fundos. Então, todo mundo que se encontrava lá, cristão, entre aspas, comia da mesa dele, entendeu? E quando eu fui lá, ele pensou provavelmente que eu fui pedir algum dinheiro. Aí foi onde eu, graças a Deus, não peguei um centavo, não quis nada dele, né? Porque eu fui numa missão que Deus me levou. E aí ele começou a se abrir quando ele estava ali falando, até, né, querendo saber mais, né, do que Deus tinha feito. Aí chegou dois médiuns na porta. Quando os médiuns chegaram na porta, aí ele alterou comigo. Aí ele gritou, ele falou, não, não adianta você vir aqui pregar para mim, não. Né? Aí ele pegou na minha mão e ele falou assim, ó, você é uma mulher muito audaciosa, né? Onde ele falou, né, de vir aqui dentro pregar para mim. E aí só que eu fiquei ali no meio dos três ali, naquela guerra. Aí foi onde eu falei, meu pai, agora eles vão descobrir que eu espalhei um monte de fita falando mal dele, né? Aí só que aí o João começou a brincar, falou, não, prega para esse aqui que ele é quase crente. E aí só que aí Deus me falou que eles queriam saber aonde eu estava morando, né, para mandar ataques espirituais contra a minha vida. E aí Deus falou, não, você já fez o que eu mandei você fazer, né? Então Deus mostrou para ele que realmente o poder dele, de Deus, é maior. Imagina, eu num centro com mais de 400 médiuns, né, confrontar um homem tão poderoso, que se achava tão poderoso como ele. E eu ir lá dentro, uma pessoa que ele queria matar, uma pessoa que ele determinou uma destruição, uma pessoa que ele abusou sexualmente, porque se não fosse Deus limpar o meu coração, eu ia querer a morte dele, mas não. Sim. Deus, quando ele cura, ele não isenta o homem do seu erro, mas ele traz a justiça e nos leva a ser livres. Então, isso é ser livre. Amém? É você acreditar que Deus pode te curar para que você possa falar disso livremente para outras pessoas. Pastora, quando a senhora foi uma das primeiras vítimas, né, do João de Deus vir a público relatar esses abusos, a senhora sofreu algum tipo de represária da própria sociedade? Porque aparentemente o João de Deus aparentava ser uma pessoa extremamente inocente, né, fazendo caridade, fazendo bem para as pessoas. As pessoas, acredito eu que as pessoas acusavam até a senhora de querer usurpar, né, de querer se aproveitar da popularidade do João de Deus em benefício próprio. Isso de fato aconteceu? Aconteceu, eu tive muitas perdas, perdi amigos, perdi pessoas que falaram, para que você foi fazer isso? Eu falei, gente, é uma causa que eu luto há muitos anos, né? Então eu nunca quis pegar nada daquele homem, sabe? E aí eu perdi, tive muitas perdas, porque assim, eu quero entrar num assunto que é um pouco particular, assim, mas também está no meu livro. Eu tinha uma casa, né? Meu pai me deu essa casa para mim fazer o projeto Radassa, e quando veio tudo à tona, eu acabei perdendo essa casa, porque o meu pai, né, sendo foragido da justiça, né, por ter assassinado a minha mãe, tomou essa casa. Então foi assim uma avalanche de circunstâncias, né, que aconteceram. Mas ao mesmo tempo que eu tive perda, eu tive ganhos, né? E esses ganhos foi muito melhor, porque Deus me trouxe para um lugar melhor, onde eu posso desenvolver o projeto melhor, e eu pude cumprir a missão, né? Que foi essa de trazer à tona, né? Para mostrar para as mulheres que há ainda uma esperança, né? Você pode, pela permissão de Deus, ter sido
perseguido e humilhado, mas se você perseverar, você pode se levantar novamente e prosseguir a sua caminhada, não ficar preso naquilo ali. Eu poderia ficar presa, né, pelo caso de Deus, mas não. Eu sou totalmente livre, né, e glorificado seja Deus. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre o projeto Radassa, mas antes eu queria que até a senhora também compartilhasse com o pessoal de casa. A senhora tem medo de sofrer algum atentado contra a vida da senhora, apesar, né, da situação do João de Deus hoje se encontra debilitado? Eu nem sei se ele continua preso ainda, né? Eu acredito que ele tinha sido solto por conta da doença e por conta da idade, mas eu confesso para a senhora que eu estou um pouco desatualizado com relação hoje à situação do João de Deus. Se ele está realmente preso ou se ele cumpre a prisão domiciliar. Mas a senhora tem medo hoje de represária? Não. Inclusive, no dia que eu estava dentro da delegacia daqui de Goiânia, eu recebi um telefonema e né, eu tinha acabado de sair, aí um rapaz falou assim, olha, estava com o emblema da polícia no WhatsApp, falou assim, olha, Jesus andava com 12, você anda sozinha, cala sua boca, começou a me ameaçar. Mas eu fui para cima desse rapaz, com tanta força de Deus, que ele que ficou com medo de mim, entendeu? Ele que ficou com medo. Então, assim, é, Deus é tão maravilhoso, eu creio muito na proteção de Deus, né? A gente enfrenta exércitos quando nós confiamos no que Deus está fazendo por nós. Então, eu não tenho medo. Difícil dizer A isso, senhora, né? a senhora tem apoio de outras vítimas? Existe um grupo aí de WhatsApp, nas redes sociais, das vítimas do João de Deus, que vocês compartilham essa trágica experiência? Tínhamos um grupo, inclusive era de ativistas, né, do qual a, a amiga, né, da Sabrina Bittencourt, o filho dela, só que começou a entrar uma guerra entre elas, né? E essa guerra foi por posicionamento na mídia. Então, um querendo ser melhor do que o outro, aparecer mais, usurpar, nessa questão que realmente foi apreendido um grande dinheiro dele aí, um alto dinheiro, né? Então eu Uhum. acabei saindo desse grupo, porque não era a minha intenção isso, né? Nunca foi. Então eu acho assim, pessoas assim, usando as vítimas, né? As ativistas usando as vítimas para usurpar favoritismo, né? Então, eu vi uma competição muito difícil. Inclusive, quando eu fui no Pedro Bial, uma dessas ativistas me falaram que eu não deveria ir lá, né, que eu estava debaixo, né, de uma... Eu falei, não, há muito tempo, né, é, eu já luto por essa causa. E Deus sabe que a minha bandeira não é a bandeira como que eu vou dizer assim, do marketing, né? Eu acho que você deve entender. Então, a minha bandeira Sim. foi uma bandeira de libertação de vidas, né? Por amor às almas. Tanto que eu já tentei implantar um projeto ali em Abadiânia, colocar uma casa de apoio. Então, é isso, né? Existem várias, como que eu vou dizer assim, é, intenções, né? Cada um tem uma intenção, né? E Deus conhece a intenção de cada um. Então, hoje eu vivo à parte, né? Eu cuido de mulheres, porém, vítimas de outras coisas, né? Não do médium João. E quem é o João de Deus, ou pastora Simone? Para até as pessoas de casa, né, entenderem, porque a senhora conviveu com o João de Deus por vários anos, desde da infância da senhora. Tanto dentro da casa, né, que é a casa de Dom João Inácio, lá em Abadiânia, até mesmo como uma pessoa próxima à família da senhora. Relata para a gente quem é o João de Deus. João de Deus é um homem inteligente, disfarçado de humildade, um homem frio, calculista, sem misericórdia, embora exercendo uma falsa piedade. Um homem que não tinha muito amor, não, ali era só uma aparência, né? Passamos dificuldades na nossa família lá em Anápolis, e ele nunca estendeu a mão para ajudar. Pelo contrário, ele tirou da gente, tirou muitos móveis, tirou muitas coisas que nós tínhamos, né? Meu pai era afastado, né? Era comandante da Polícia Militar, estava afastado.
Então, a nossa vida foi só uma destruição. Então, o João realmente era um homem que se achava muito poderoso, né? Muito poderoso. E aí, é isso. Eu vejo que ele é um homem muito usado também pelo adversário, porque para uma pessoa desenvolver tudo isso, não é ele sozinho, né? Tem as forças das trevas mesmo por trás. Porque a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, né? E se possível for, ele se transfiguraria em anjo de luz, né? Se possível for, enganaria, né? Muitos, né? Até os próprios escolhidos. E é uma coisa que você vê, assim, uma fachada, uma aparência, tinha palestra, tudo muito bonito, mas de pano de fundo, muita coisa horrível, né? Mortes, né, também, muitas mortes, enfim. Chegou o tempo dele agora, né, ter um encontro com Deus, né? E Deus vai julgar As, ele. mo- as mortes que a senhora relata, por exemplo, existe um relato de que eu acho que ele foi casado por diversas vezes, né? E algumas das Sim, mulheres dele foram mortas em um acidente, que possivelmente esse acidente também foi forjado pelo João de Deus. É isso? sim, sim, sim. Isso aí, um dos médios nos relatou claramente, que tirou freio, a outra falou que suicidou, mas não foi. Então, era mortes suspeitas mesmo, né? Tanto que comigo ele falou, né? Eu não sei por que que eu não te matei. Dentro daqui de Abadiânia, nunca ninguém me tirou do sério como você tirou. Por que que eu tirei do sério? Porque eu fazia uma obra diferente dentro do centro. Eu acolhia as pessoas, eu levava na cozinha, dava um almoço, eu fazia uma obra bonita ali dentro, sabe? Sem nem... E aí eu comecei a incomodar. E aí eu entendi que realmente ele queria ter me matado, né? Ter tirado a minha vida. Mas Deus não deixou, né? Era como se a senhora fizesse o trabalho contrário dele e ele se sentisse afrontado por isso, né? Isso mesmo, foi, isso mesmo. Eu pisei ali dentro os meus pés, porque assim, não sei se você leu, você viu o livro, né? Minha mãe já era cristã, me apresentou no Sim. ventre a Deus, né? Tanto que isso o João relatou depois. Então eu vejo assim que qualquer pessoa que tem ali a limpeza do coração, tem a sinceridade, está cheia de Deus, vai incomodar, né? Incomoda a pessoa que está na mentira, a pessoa que está enganando. Então era isso aí, eu incomodava ele. Aí tanto que ele um dia me perguntou, ele falou, sua mãe era crente, não era? Eu falei, era. Aí ele falou, não, mas eu te quero uma kardecista. Então, aquele mal que estava nele incomodava muito. E o que que faz a senhora, de uma certa forma, uma mulher muito forte, uma personalidade forte, determinada, bem aguerrida, ter toda essa disponibilidade de afrontar uma pessoa com tanto poder financeiro, né? Poder até mesmo político na região, como a senhora mesmo disse, intitulado como um poderoso daquela região. O que levava a senhora a afrontar um homem desse? Foi o chamado de Deus, Elton. Foi o chamado de Deus. Primeiro, eu entrei não sei quem está assistindo a live, eu entrei num jejum de 70 dias de fruta e verdura. E aí, quando eu estava no meio desse jejum, Deus me revelou. Então, assim, Deus me revestiu, né, do poder e da autoridade, e Deus falou, vai. Eu, por mim mesma, não teria força. Mas é aquilo que eu te falei, quando nós sentimos um chamado forte de Deus, você tem uma força sobrenatural. Então, se Deus mandar você ir no meio do fogo, você vai. Então, eu fui na confiança de Deus, porque Deus tinha que usar alguém para mostrar para aquele homem que Deus é Deus. Então, quando eu cheguei até ele, ele teve a oportunidade, né? Então, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que o ímpio ele se converta. Então, a oportunidade vem para todos, né? Não quer dizer que ele não vai pagar na justiça, mas ali tinha que alguém de Deus entrar ali dentro para desfazer as obras das trevas. E os pastores da cidade estavam todos comendo na mesa dele. Aí Deus levanta uma mulher aqui em cima do monte e fala, agora vai lá e fala. E é assim que Deus faz. Deus pega os que não são para confundir os que acham que são. Esse é o nosso Deus. Acredito que espiritualmente falando, a senhora estava numa guerra, literalmente, né? Porque eram várias entidades ali, pessoas por trás disso tudo, e a senhora basicamente sozinha
tentando lutar com um homem que tinha um exército de entidades por trás e um homem que tinha um amparato de proteção política, religiosa e financeira Sim, também. sim. Sim, verdade, verdade. E ele se pautava nisso, né? Então, as pessoas que não tivessem mesmo assim um propósito de Deus não conseguiria, não. Se não fosse Deus, né? Muitos pastores se renderam, né, ali, mas eu não me rendi, não me rendi, não me rendo. E talvez se eu pegasse alguma oferta dele, eu teria me rendido, né? Mas nós não podemos nos vender, né? Temos que ter a convicção de que o que Deus tem para te dar, Ele vai te dar da mão dele, não da mão das coisas ilícitas, né? Então a pessoa se enfraquece a partir do momento que ele aceita coisas ilícitas. Então ali eram dinheiros ilícitos, né? Dinheiro de prostituição, dinheiro de tráfico também, porque vinha muitos do Peru ali, fazia ali centros, né? Ali encontros, né? De muitas coisas, drogas ali dentro. Então ali era uma rede, né? De comércio muito forte, coisas ilícitas. E conheci o sobrinho dele, o Urubatã, cheguei a trabalhar na farmácia também, na época. Eram pedras preciosas que ele também fazia ali negociações. Então, era uma organização, né? Uma organização criminosa, essa é a verdade. Vários artistas depois vieram a público confessar o que as vítimas do João de Deus relatavam na época. A senhora, enquanto a senhora atuou na casa do médium, a senhora chegou a ter contato com algum desses artistas lá? Não, não. Na época que eu fui, foi uma época muito, digamos assim, arcaica. Eu me lembro que falou que teve lá Shirley MacLaine, mas não cheguei a ver nenhum artista. Na minha época, não. Ainda era um pouco desconhecido lá, né, naquela época, muitos anos atrás. Não tinha Pastora, muito, qual não tinha... sentimento a senhora tem hoje do João de Deus? O sentimento é que ele deveria se converter, entregar a vida dele para o Senhor Jesus Cristo, para Deus, pedir perdão para as pessoas e reconhecer que só o Senhor é Deus, né? Renunciar isso foi tudo, porque ele para conquistar algo financeiro não tem como, né? Só agora foi a vergonha, né, que ele está vivendo, né, de perder, de ser um homem tido pela sociedade como um monstro. Então, o que resta a ele é só a misericórdia de Deus, né? Para que a alma dele ainda vá para o céu. Eu acredito nesse perdão de Deus, né? Que a alma dele não vai para o inferno, se arrepender. Aquele confessa e deixa, alcança a misericórdia. Eu não desejo ele para ir para o inferno. Não. Bom, eu queria que a senhora convidasse o público de casa, né, a conhecer um pouco melhor o Projeto Radar. A senhora tem um canal no YouTube, né, onde as pessoas podem também se inscrever no canal no YouTube, compartilhar os vídeos e até mesmo interagir com a senhora através das redes sociais. Dia 7, a senhora vai receber um convidado muito especial, né, que é o Chico, do Sim, ex-grupo Kaoma. Hoje ele é cristão, hoje ele é evangélico, trabalha viajando em missão e leva uma vida completamente diferente da vida dos holofotes, da vida de artista de antigamente. Para quem não se lembra, o grupo Kaoma foi um dos principais grupos de lambada, tanto aqui no Brasil quanto fora também. Então, dia 7, às 8h30, a senhora vai receber o Chico, para bater um papo, para entrevistar o Chico também, conhecer um pouco da história do Chico, como que foi esse processo de conversão. E ó, eu digo que não, eu que conheço a história dele, já adianto para a senhora que não foi nada fácil, tá? Ele foi um sim, artista que ganhou muito dinheiro na época, mas perdeu também muito esse dinheiro por conta da má administração do pai dele, que tinha um problema de alcoolismo na época. Mas hoje ele leva uma vida completamente diferente, hoje ele está liberto, vai ser um bate-papo super agradável e nós vamos ficar aqui assistindo
essa entrevista, que eu tenho certeza que Deus vai falar muito ali ao coração das pessoas que vão acompanhar essa entrevista. Mas eu quero que a senhora convide as pessoas para conhecer o projeto Radassa e se inscrever no canal da senhora no YouTube. Então, o projeto Radassa fica aqui no estado do Goiás. É uma obra que nós estamos edificando para receber mulheres vítimas, né, de violência, mulher que precisa de um apoio. Inclusive, hoje eu já fui visitar uma que passou aqui pelo projeto. Temos aí o canal no YouTube, que é lá, Pastora Simone Soares, né? Sempre eu estou gravando vídeos também. Tem o meu Instagram aí, PRA_Simone_Soares, Facebook. O meu WhatsApp, eu deixei o número, né? Vou deixar de novo, 077 992 13 5599. Por ele... 077 Pode falar, pastor. 992 13 5599. Então, estamos aqui à disposição para orar pela sua vida, para contar mais, né, do testemunho. Se precisarem, eu estou à disposição, né, para ir em algum lugar, numa palestra, né, numa igreja. E é só agradecer a Deus, né, pela oportunidade, né, que o Elton está me dando aqui de contar esse testemunho. Imagina, eu que agradeço a senhora por abrir, né, o seu coração, compartilhar conosco uma história que é uma história não tão alegre, não tão agradável, mas infelizmente fez parte da vida da senhora, e a senhora pega parte dessa história para encorajar novas mulheres, né? Trabalha no projeto social hoje para ajudar mulheres que foram vítimas, seja de violência sexual, seja de violência doméstica, acredito eu. E é isso aí, eu quero parabenizar a senhora, e eu peço que as pessoas se inscrevam e mandam algumas perguntas que eu tenho recebido aqui no meu inbox para a senhora, que na medida do possível a senhora vai responder todo mundo. Pastora Simone, obrigado, tá? Que Deus continue abençoando o seu ministério, que Deus continue encorajando a senhora a levar a palavra de Deus e a levar o seu testemunho à frente. Eu estou ainda lendo o livro, eu não terminei de ler o livro, parabéns, tá? Pela coragem, parabéns pela história, é uma história muito forte, eu até recomendo às pessoas a conhecerem o livro A Outra Face do João. Parabéns mesmo pelo projeto. Amém. Tudo bem, eu que agradeço, viu? Foi muito bom estar aqui nesse canal. Deus continue também prosperando o seu trabalho. Amém. Agradeço Amém. a todos. Amém. Amém. Ó, um beijo no coração da senhora, fica com Deus, e assim que a senhora tiver algum projeto novo, quiser retornar, estaremos aqui com as lentes abertas para recebê-la. Eu agradeço, viu? Então, ficou um pouquinho escuro aqui, né? Não sei se deu para ver direitinho. Para mim tá Foi um ótimo. pouco corrido, hoje eu tive que sair. Para mim tá ótimo. Né? Tá certo. Para mim tá ótimo. Primeira vez que eu faço live pelo Instagram, né? E logo, Sério? logo eu quero convidar para ir no meu canal lá, fazer uma entrevista também. Saber um pouco da sua história. Claro. Ter um código bonito, né? Vai ser um prazer. Isso, vamos marcar. Vamos sim. Fica com Deus, tá, pastora? Foi um prazer bater esse papo com a senhora. Igualmente, igualmente,